Boa noite, pessoal. Vamos lá, o assunto agora é capacitor. O capacitor, ele é um dispositivo cuja finalidade é armazenar carga elétrica. Ele é constituído por dois condutores que vão ser chamados de armaduras, e eles vão estar colocados próximos e separados por um material que é chamado de dielétrico, um material isolante, que não permite a passagem de carga de um para o outro. Então, nesse caso que nós temos representados aqui, você tem as duas armaduras que estão aqui em azul, e no meio você teria o material dielétrico ou então nada, aí o dielétrico vai ser o vácuo. Tá? Bem, o símbolo dele, você está vendo ali, são duas linhas paralelas. A equação que a gente vai estar usando é de capacidade ou capacitância, e não é a primeira vez que você está vendo essa equação. Essa equação você já viu no condutor em equilíbrio eletrostático. Inclusive eu recomendo que você pegue essa aula, que é a aula 85 e 86, para estar estudando, que ela antecede esse assunto aqui. Tá? Então você tem a equação, a capacidade ou a capacitância é a carga por tensão. Lá era a capacidade no caso do teu condutor, era carga por potencial. Então aqui a unidade é a mesma, é Coulomb por volt, só que agora mudou a grandeza. Lá era potencial, aqui é DDP. DDP entre as armaduras, entre os dois condutores que estão próximos. Então a unidade continua sendo Faraday. E como a gente já havia falado, a unidade ela é bastante grande, então a gente vai trabalhar com submúltiplo, milifaraday, microfaraday, picofaraday, nanofaraday, são as unidades que vão estar aparecendo. Então o mili é 10 a menos 3, o micro é 10 a menos 6, o nano é 10 a menos 9 e o pico é 10 a menos 12. Tá? Como você tem aqui uma equação de Q igual a C vezes U, então é uma equação linear, passaria aqui pelo zero, e a princípio pode até parecer que você poderia armazenar uma carga infinita, que não é verdade, porque vai chegar uma hora que você vai colocar uma carga tão grande que vai ter ali uma tensão enorme, e isso vai vencer a rigidez dielétrica do seu dielétrico, e vai conduzir corrente elétrica pelo seu material dielétrico. E aí você queimou o seu capacitor. Então, você vai ter um limite para isso. Chega uma hora que a tensão é muito grande e você vai romper a rigidez elétrica. Tá? Então, não é uma reta que passa aqui pelo zero, mas não vai até o infinito. Aqui eu estou falando dos tipos de capacitores. Então, são três tipos que aparecem para a gente. Então, você tem o capacitor de placas planas e paralelas, o condutor esférico, que é a figura que você já tinha visto, e o condutor cilíndrico. Então, você está falando de quê? Você está falando de como é a armadura. Então, aqui as duas armaduras são placas planas e são colocadas paralelas. Esférico, como o próprio nome fala, e o cilíndrico, você vai ter um eixo aqui, uma casca cilíndrica em volta. E aí você vai aplicar nas armaduras uma tensão. E aí você vai acabar acumulando carga. Tá? No capacitor de placas planas e paralelas, você vai ter aqui no meio um campo elétrico. E a equação do campo elétrico, não sei se vocês estão lembrados, era E vezes D igual a U. Então é uma outra equação, inclusive não está anotada aqui. A capacidade desse capacitor vai ser a permitividade absoluta do vácuo, E0, cujo valor é 8,8 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro, vezes a área da superfície de uma das armaduras, dividido pela distância. Então, quanto mais próximo tiver uma armadura da outra, maior vai ser essa capacidade. Tá? E também existe uma outra equação para o campo, que vai ser a densidade superficial de cargas pela área. Bem, vamos lá. Você pode associar esse capacitor em série, como está mostrado aqui na figura, e você vai ter que calcular qual é o capacitor equivalente, ou a capacidade do capacitor equivalente. Então, se você for tocar essa associação por um único, qual seria a capacidade desse capacitor? Então, repare que a equação que aparece aqui, de associação, lembra
a associação de resistores em paralelo, né? Por quê? Porque a finalidade é inversa. O resistor ele é feito para dissipar energia e o capacitor é feito para armazenar, né? Então é distinto, né? Não é na verdade está invertido. E você vai ver agora que quando você trata de associação de capacitores em paralelo, né, a equação lembra do resistor em série. Tá? Então é só você lembrar do resistor, que você já deve ter estudado, e trocar, né? Então lá no resistor em série, né, você soma as resistências. Então o capacitor em paralelo você vai somar as capacidades. Lá no resistor, né, em paralelo vai ser 1 sobre a resistência igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Então o capacitor em série vai ser essa equaçãozinha que você está vendo aqui. Então se você já estudou o resistor, né, é só você trocar as equações que você tem como resolver. Lá no resistor você tem associação mista, aqui também. Bem, o capacitor serve para você armazenar energia. Tá, e qual é a energia que é armazenada? Vai ser dada, né, pela área que você tem nesse diagrama de carga por tensão, por DDP. Então, se você calcular a área do triângulo, você calculou qual é a energia, né? Então, aqui é o circuito que você iria, né, montar para poder carregar o teu capacitor. Você vai colocar uma fonte, vai fechar a chave, vai, né, aplicar aqui uma tensão no capacitor e ele vai acumular carga. Tá? E aí, para calcular essa área desse triângulo, você tem essas três equações. A mais simples seria tensão vezes carga dividido por 2, porque é um triângulo. E a partir dessa você tira as outras duas usando a equação da capacidade, que é carga dividido por tensão. Então é fácil de você deduzir isso. Tá? Então vamos lá. Primeiro exercício. Um capacitor ideal de placas planas paralelas é carregado mediante a aplicação de uma DDP entre as suas placas. A distância entre as placas é então multiplicada por 2, mantendo-se a mesma DDP entre elas. Tá? Nessa nova situação, a carga nas placas ela vai fazer o que? Ela vai aumentar, ela vai reduzir, então a gente tem que achar isso aí. E a energia eletrostática armazenada no capacitor, né, o que acontece com ela? Então vamos lá. Então, olha, nós temos aí a equaçãozinha, né, da capacidade do capacitor de placas planas e paralelas, né, e repare, né, na medida que você aumenta a distância entre elas, você multiplica por 2, a capacidade vai ser dividida por 2, tá certo? Além disso, né, você tem também a energia, né, e quando você, né, diminui a capacidade, né, do seu capacitor, né, a energia também vai diminuir. Então, se diminuiu por 2, dividiu por 2, a energia também foi reduzida à metade. Tá legal? Então, vamos lá, vamos ver aqui, né? Você vai ter o seguinte, ó. Reduz a metade e reduz a metade. Tá bom? Só você pegar as equaçõezinhas que você vai ver. Bem, segundo exercício. Admita que dois capacitores, um de 3 microfarads e outro de 6 microfarads, sejam conectados em série e carregados com uma diferença de potencial de 120 volts. Então, a diferença de potencial em volts, né, através do capacitor de 3 microfarads é... Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício. Então, o primeiro passo é a gente resolver, né, e encontrar a capacitância do capacitor equivalente. Né? Então, você vai ter que, nesse caso, 1 sobre a capacidade do capacitor equivalente em série é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E aí eu vou usar a equação, né, que você já deve ter aprendido lá para fazer resistor em paralelo. Isso aqui deve ser o que? O produto sobre a soma. Né? Então essa capacidade vai ser igual a 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Então isso vai dar 18
sobre 9 e, portanto, 2 microfarads. Então, quando você associa em série, você vai ter um capacitor de capacidade menor, né? E aí, você sabe que a carga que está sendo armazenada é capacidade vezes a tensão. Então, a carga que está sendo armazenada, que é a mesma, né, nos dois capacitores, ó, em cada armadura você vai ter o valor Q, né, é igual a capacidade vezes a tensão. Então, isso vai dar que essa carga vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6 vezes a tensão que ele falou, que é de 120. E, portanto, isso vai dar 240 microcoulombs. Bem, tendo qual é a carga que você vai ter em cada capacitor, inclusive, né, no equivalente, todos eles são iguais, né? Agora vamos pegar o capacitor que ele falou, né? Então, vou pegar aqui capacidade é igual a carga por tensão. Então, isso vai dar que a tensão é igual a carga pela capacidade e, portanto, a tensão vai ser igual a 240, né? Não precisa colocar unidade aqui, dividido, né, pela capacidade. E o capacitor é o de 3 microfarads. Então, isso vai dar uma tensão de 80 volts. Tá? Então, a resposta aí é 80. Terceiro exercício. A figura 1 ilustra um capacitor plano cujas armaduras idênticas distam entre si de 2 milímetros. Associamos 3 capacitores iguais a este, conforme a ilustração. Então, são 3 em série, né? E estabelecemos entre os pontos A e B uma DDP de 240 volts. Então, né, se você coloca 240 em 3 que estão em série, quer dizer que cada um está submetido a uma DDP, uma tensão de 80 volts. Então, a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto entre as armaduras, né, desse capacitor, né, equidistante das bordas, vai ser igual a quanto? Então, vamos lá, vamos pegar essa figura, vamos levar lá para nossa mesinha. Então, né, você tem aqui uma tensão que é de 240 volts. Então, em um deles, você tem uma tensão, né, que é de 80 volts, que está associado em série. Bem, então você sabe que campo vezes distância é igual a tensão. Então, o campo vezes 2 milímetros, 2 vezes 10 a menos 3 do metro, é igual a 80. Conclusão, o campo vai ser igual a 4 vezes 10 a quarta volts por metro. Tá feito. Então o exercício ele parece um pouquinho difícil, mas é só você lembrar da equação, né? Tá feito. Então aí a resposta vai ser a resposta B, né? Ó, tá aí. Quarto exercício. Quando dois capacitores de capacitância C1 e C2 são ligados em uma bateria, como mostrado na figura a seguir, adquirem cargas Q1 e Q2, porque agora eles estão em paralelo, né? Sabendo que C1 é maior que C2, assinale a alternativa correta. Ora, né, vamos lá, vamos passar para a mesinha. Então veja, você tem aí os capacitores estão em paralelo, né? Então o que vai acontecer? A tensão é a mesma e você sabe que a carga é igual a quê? Capacidade vezes tensão, né? Então a tensão é a mesma. Conclusão, vai ter maior carga aquele que tem maior capacidade. E aí ele falou que o C1 é maior que o C2. Logo, né, Q1 vai ser maior do que o Q2. Isso é a resposta A. A energia armazenada pela associação de 3 capacitores de mesmo valor nominal mostrada a seguir é de 0,1 Joule. A capacitância de cada capacitor é quanto? Olha, tem aí o desenho esquemático da associação, né? Repare que esses dois estão associados em paralelo,
né? E a capacidade da associação em paralelo vai ser então o quê? C1 mais C2. Tá, mas ele falou que os dois valem C. Então a capacidade disso aqui vai ser igual a 2C. E esse está associado em série, esse que vale agora 2C, com o outro. Então aqui eu vou falar que a capacidade da associação em série, né, vai ser dada por quem? Por produto, né, sobre soma. Tá? Então essa capacidade da associação desse capacitor com a associação desses dois vai ser igual a C, que multiplica 2C, que é dividido pela soma, que é C mais 2C. Então, isso vai dar 2C ao quadrado sobre 3C. Então, a capacidade da associação, né, final vai ser igual a 2/3 de C. Bem, agora, tendo isso, né, eu vou pegar a equação da energia, né? E aí, a equação da energia, eu tenho que energia é igual a capacidade vezes tensão ao quadrado sobre 2. Então, a energia vai ser igual, né? No lugar dessa capacidade, eu vou colocar 2/3 de C, que multiplica a tensão, né, que eu sei que é de 100 volts, que vai estar ao quadrado, dividido por 2, né, da nossa formulinha. E o valor da energia ele deu é de 0,1. Tá? Então, agora fazendo a continha, né, eu tiro que essa capacidade vai ser igual a 30 microfarads. Tá? Aí é só fazer a conta que você encontra esse valor. Então, a resposta certa, né, nesse exercício vai ser a resposta E. Tá? Tá feito. Bem, continuando, né? Então, o que vem a ser a rigidez dielétrica? É o valor máximo do campo elétrico que um isolante suporta sem permitir a passagem da corrente. Tá? Quando ela é superada, vai ter uma descarga elétrica, e no caso de um capacitor, se essa descarga acontece entre as suas armaduras, sinal que era uma vez um capacitor, queimou o capacitor. Tá bom? Próximo ponto, né, dessa parte de capacitores é analisar o comportamento dele em circuitos elétricos. Então, a gente só vai estudar, né, quando está em regime estacionário, quando, né, não está variando a corrente. Porque se estiver variando a corrente, você vai cair numa matemática mais pesada e você só vai aprender isso lá no ensino superior, num curso de exatas. Então, regime estacionário, e aí o que vai acontecer? Quando ele fica carregado, né, para de passar corrente nesse ramo em que ele está. Então o que acontece, né, você está carregando o capacitor, está passando corrente aqui, não pelas placas, né, mas vem uma carga aqui, armazena, sai uma outra desse aqui e segue em frente. Na hora que ele carregou, né, para de passar corrente nesse ramo, então toda a corrente está passando nesse ramo externo, nesse raminho aqui não está passando. Ou seja, é como se ele não existisse. Então você analisa agora esse circuito e vê a tensão que você tem ali. E aí você resolve, né, ver o que o exercício está pedindo para você resolver. Tá? Então, por exemplo, né, vamos lá. Você tem aí um capacitor de 15 microfarads, o circuito está inicialmente descarregado. Depois que a chave for fechada, determine a carga total que passará pela chave. Tá? Então, vamos ver isso aí. Bem, você tem, né, na hora que você fecha essa chave, né, fechou aqui, vai passar corrente elétrica e a carga que você vai acumular vai ser capacidade vezes tensão. Né? A tensão você tem aqui. Então, a carga que você vai acumular vai ser 15 microfarad vezes 1,2. Então, a carga vai ser igual a 18 microcoulomb. Acabou. Tá? Tá feito o seu exercício. Tá? Tem mais exercícios para você resolver, né?
lá no material impresso que está no Moodle. Sugiro que você pegue, leia. Se você puder pegar o livro para estudar, também recomendo que você faça isso. Tá bom? Mas o assunto é simples, não é para ser complicado. Tá certo? Então, até mais.